Olá, seja muito bem-vindo a esse momento que nós temos para a leitura da palavra juntos. Nós estamos lendo o livro de Lucas e ontem começamos no capítulo 1 e hoje queremos continuar no capítulo 2, uma jornada aí de 24 dias no livro de Lucas e depois queremos ler também o livro de Atos. Eu quero te convidar para a gente ler a partir do capítulo 2, então. Eu vou compartilhar aqui o capítulo 2 na tela, para nós podermos ler juntos. Estamos usando, como eu já disse no outro vídeo, o aplicativo YouVersion, onde a gente tem o texto bíblico em várias versões disponíveis, né, no aplicativo. Fica fácil de ter a Bíblia em qualquer lugar, no celular, qualquer lugar que você for, quer ler, tá com ele aí, é fácil de acompanhar. Mas se não, se prefere também ler nela impressa em papel, muito bem, faça como for melhor, como for mais acessível, tá bem? Então a gente vai ler aí no capítulo 2, versículo 1. Vai falar sobre o nascimento de Jesus agora. Naqueles dias, César Augusto, que era o imperador, publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Os judeus viviam sob jugo do governo romano, né? Os romanos dominavam aquela época e César Augusto era o imperador. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Era um censo, como a gente tem aqui, mas naquela época todos iam à sua cidade natal fazer um recenseamento. Então, aconteceu no versículo 4, assim José também foi da cidade de Nazaré, da Galileia, onde ele morava, né, para a Judéia, para Belém, a cidade de Davi, porque ele pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Vamos dar uma parada aqui, e a gente vai ver que José e Maria então vão a Belém, participar do recenseamento, né? E Maria aqui já grávida, né? Jesus nos últimos dias já da gestação, e eles chegam lá, então fecha o tempo do nascimento e Jesus vai nascer e envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Os outros evangelhos relatam, né? Isso. Que não havia lugar, as cidades provavelmente realmente estavam cheias, né, de pessoas, de viajantes procurando hospedagem em função do recenseamento. E aconteceu Jesus nascer nesse lugar tão simples, né, ser colocado numa manjedoura, e isso já como previa a profecia. Ok, havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, o que o anjo disse também para Zacarias e para Maria? Não tenham medo. Estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. A gente vê aqui que Jesus nasceu num lugar simples, né? Numa estrebaria, foi colocado numa manjedoura, envolto em panos. Mas o nascimento de Jesus não foi algo comum, né? Como diz aqui, né? Um anjo do Senhor apareceu, né, aos pastores, falou para eles do nascimento de Jesus, anunciou para eles, e os pastores também é interessante, eles estavam guardando os rebanhos de noite, né, no campo, talvez longe de suas casas, longe de sua família, e são os primeiros a receberem a notícia da chegada do Salvador. E ele fala então isso, né? Isso servirá de sinal enquanto vocês encontrarão um bebê envolto em panos, deitado numa manjedoura. E olha o que aconteceu agora. Algo fora do comum e digno de fato de um rei. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas
e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Era o próprio Deus, né? O Deus eterno, o Rei eterno, encarnado, nascendo, né, como um bebê simples numa manjedoura, mas ele não era um bebê simples em qualquer bebê. Era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei eterno. Jesus é Deus, Jesus já estava, né, desde o princípio da eternidade. Mas houve um momento, né, Deus resolve intervir na história e encarnar, ser homem, né, se fazer homem e habitar entre nós. E isso aconteceu naquele dia, e aqui os anjos dão testemunho disso, né, diante dos pastores naquela noite. Deve ter sido algo fenomenal. Então, quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá, encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que o ouviram, o que os pastores diziam, ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. E aqui encerra, né, a noite ali do nascimento de Jesus. E diferente do que a gente vê nos presépios, né, de Natal, a gente vê o casal José, Maria, Jesus, se vê a estrebaria, se vê a manjedoura, se vê pastores, se vê reis magos, né? E aqui a Bíblia não relata os magos, né? A gente vai ver isso um pouco mais adiante, né? Fala sobre os magos, mas não fala de reis magos. Não fala que eram 3. São coisas que com o longo da tradição a gente vai reproduzindo isso de alguma maneira. Mas o relato bíblico aqui relata os pastores naquela noite, né? Recebendo essa mensagem e presenciando, realmente sendo testemunhas oculares de Jesus ali na manjedoura. Agora, versículo 21. Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, assim como aconteceu com João Batista. Lembram quando Zacarias e Isabel levam João Batista para ser circuncidado e aí ele vai receber o nome também? Aqui vai acontecer isso com Jesus, né? No cumprimento da lei mosaica, lei judaica. Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhes tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. Então cumpriram a lei de Moisés, apresentando e circuncidando Jesus, e também cumpriram a ordem do anjo, né, dizendo, olha, o nome dele será Jesus. Então foi-lhe posto o nome de Jesus. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Isso está lá, vou abrir aqui, em Êxodo 13, 2 a 12. Esse aplicativo nos ajuda com essas coisas, tá? É interessante. E para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Nesse trecho, a gente vê também que a condição de José e de Maria não era de riqueza. Essa oferta de 2 rolinhas ou 2 pombinhos era de pessoas simples, né? Então a gente vê isso também aqui no texto bíblico. Vamos seguir. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. Ele esperava a vinda do Messias. E o Espírito Santo estava sobre ele. Antes, né, da vinda do Espírito Santo, que está narrado no livro de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo não estava entre nós da forma como está hoje, né? Ele vinha sobre determinadas pessoas em determinados momentos, conforme a vontade de Deus. Isso acontecia e ele se retirava. E aí depois da vinda do Espírito Santo, não mais, né? O Espírito Santo em Atos do Apóstolo, ele vem e permanece, como Jesus disse, eu não vos deixarei sozinhos, né? Mandarei um Consolador, né? E eu estarei sempre com vocês. Isso é o cumprimento da promessa de Jesus, é o envio do Espírito Santo. Mas isso não era assim ainda naquela época. Então aqui
fora-lhe revelado, no versículo 26, pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, aqui foi a revelação dele, né? O Espírito Santo revelou a ele quem era aquele bebê. Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. Olha que interessante. Simeão era alguém que esperava a vinda do Messias. Ele era um judeu. E ele fala aqui, né, com certeza por revelação do Espírito Santo. Naquele momento ele diz, né, que agora eu vejo, né, teus olhos viram a tua salvação, porque Jesus é a salvação. E ele diz que preparaste a vista de todos os povos. Ele não estava se referindo somente aos judeus, mas todos os povos, entendendo desde aquele momento que Jesus não é algo que veio só para os judeus, né? A salvação está disponível a todos os povos. E diz ainda, luz para a revelação aos gentios, os gentios eram os não-judeus, e para a glória de Israel, o teu povo, porque Jesus, né, veio do povo de Israel. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus, este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Olha que interessante. Ele faz uma profecia aqui, uma visão, né, do futuro, né? Olha, diz, vai causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, sendo um sinal de contradição, né? Porque os judeus esperavam um líder político que os livraria do jugo, né, da imposição do governo romano. Mas não, Jesus vem de outra maneira, né? Em outro reino não humano, não físico, mas um reino eterno. E vem de uma forma humilde, né? E não com um poderio militar e bélico. Um sinal de contradição. E de modo que os pensamentos de muitos corações será revelado. Jesus várias vezes, né, confronta pessoas nos evangelhos. O jovem rico é quando a gente vai talvez falar dele mais adiante. Quando Jesus olha e faz uma pergunta para ele que incomoda ele, né? Ele diz que ama a Deus, mas no momento de tomar uma decisão, de obedecer, de dar um passo, né, de fé, ele mostra que ele de fato privilegiava, valorizava mais outras coisas. Da mesma forma, quando Jesus depois, mais adiante, olha para Pedro, né, e fala com ele, tu me amas, né? A gente vê também, né, o que está no coração de Pedro sendo revelado. E assim aqui, né, está dizendo, olha, o pensamento de muitos corações será revelado. E quanto a Maria, né, Simeão diz assim, quanto a você uma espada atravessará a sua alma. É grande a dor de perder um filho, eu imagino, né? Eu tenho um filho e uma filha, e seria uma grande dor perder qualquer um deles. Mas ainda mais aqui, né, depois de uma profecia dessas, Maria sabendo quem Jesus era, e a forma como tudo aconteceu, a história nós já conhecemos, né, a forma como aconteceu, e Jesus sendo justo, não merecendo nada, não merecendo punição, não merecendo castigo, não merecendo a cruz. E Maria vendo aquilo, presenciando aquilo, certamente, né, isso era como uma espada atravessando a sua alma. Então, Simeão já predizia aqui o que ia acontecer mais adiante. E aí agora, versículo 36, parece mais um personagem. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém.
Depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, então cumpriram a lei, voltaram para a própria cidade, Nazaré, na Galiléia. E o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Assim como João Batista, nós vimos a mesma fala, né? E o menino crescia e se fortalecia, sobre Jesus a mesma coisa. Nós não vamos ver muitos relatos sobre a infância de Jesus, nós vamos ver um logo em seguida aqui, mas entre essa fase, né, de um bebê até os 12 anos, nenhum relato, e depois dos 12 até os 30, nós não temos relatos também, né? Então a Bíblia não fala sobre esse período. Mas nós vamos ver agora uma parte interessante, quando Jesus tinha 12 anos, a partir do versículo 41 do capítulo 2. Todos os anos os seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa da Páscoa, né? Voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Certamente tinha muita gente naquele lugar, naquele momento, e no meio de tanta gente eles não perceberam, né, que Jesus não estava com eles. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. E olha só, depois de 3 dias, o encontraram onde? No templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Os mestres da lei, né? Que conheciam as escrituras, conheciam a lei de Deus, tudo que havia sido escrito até então. Jesus estava lá no templo. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. A sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E ele perguntou: Por que vocês estão me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Aqui meu pai com letra maiúscula, né? Meu pai, Deus, meu pai. Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré e lhes era obediente. A sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. E a gente já leu essa frase no capítulo 1. Guardava todas as coisas no coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Interessante, Jesus foi obediente, né? Jesus nunca pecou. Jesus foi obediente quando criança. Foi adulto, né? Exemplar. Ele não pecou. Ele foi um homem como nós, né? Foi humano e não pecou. E aqui Jesus obedeceu a eles também, né? Saiu do templo, voltou com eles para casa. E a Bíblia destaca que ele era obediente aos seus pais e diz que Maria guardava todas essas coisas que ela observava no coração. E Jesus ia crescendo em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e também dos homens. E essa também deve ser algo que nos motiva, né, a crescermos diante de Deus, né, em graça, em estatura, em sabedoria, mas também crescermos diante dos homens, sendo alguém que pode ser observado, né, como uma vida exemplar, como alguém que pode ser um bom exemplo, um bom modelo, né, para esse mundo que nos rodeia, que precisa de pessoas que sejam íntegras, honestas, que sejam pessoas que, como a gente está procurando aqui conhecer as escrituras, que vivam de acordo com a vontade de Deus. Então isso é algo para nós refletirmos, né? Em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Aqui a gente encerra o capítulo 2 de Lucas. Amanhã nós continuamos no capítulo 3. Continua conosco. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, dá o teu like, compartilha esse conteúdo para que mais pessoas possam conhecer a palavra e amar as escrituras e possam acompanhar a evolução desse quadro. Tá bom? Até a próxima.